Olá a todos, tudo bem? Vamos então para mais uma aula do módulo Farmácia Clínica. Hoje nós vamos falar sobre a questão da saúde do homem. Depois de um bom tempo trabalhando a questão da saúde da mulher, hoje nós vamos iniciar as questões pertinentes referentes à boa saúde do homem. Lembrando que trata-se de um assunto que ainda é um tabu, visto que os homens têm maior dificuldade ou maior presença nos locais de cuidados à saúde. E esta é uma questão que a gente tem que refletir bastante e criar meios para que os homens busquem mais cuidar da sua saúde. Então hoje a gente vai falar um pouco dessas questões referentes à saúde do homem de uma forma introdutória, no qual os objetivos que nós temos para a aula de hoje é conhecer os princípios fisiológicos do adoecimento masculino, principalmente no que diz respeito às alterações hormonais que ocorrem, e assim como acontece com as mulheres, traz também alguns reflexos na saúde do homem, do qual então a gente precisa conhecer alguns desses, porque são previsíveis e passíveis de prevenção. Pois bem, a questão da saúde do homem e da saúde da mulher passa pela questão reprodutiva, pela questão dos hormônios envolvidos no processo de reprodução e, consequentemente, dos desdobramentos que existem quando alguns hormônios deixam de atuar ou passam a ter uma atuação diferenciada. E isso a gente então precisa ter uma certa clareza para compreender por que os homens acabam tendo alguns tipos de adoecimento e por que é necessário se ter alguns cuidados e também algumas medidas profiláticas para garantir a boa saúde do homem em termos mais específicos para o gênero masculino. Então, em termos hormonais, o que a gente pode observar então? Que a composição genética, a presença dos cromossomos XY e XX, vão ser determinantes para o desenvolvimento e diferenciação na questão do sexo genético e também do sexo gonádico, do qual a presença do XY vai levar à formação dos testículos e de algumas células diferenciadas e especializadas, como a questão das células de Sertoli e as células de Leydig. No caso, as células de Sertoli são responsáveis pela formação do hormônio antimuleriano e, no caso específico das células de Leydig, a formação da testosterona, que é a grande responsável pela questão da caracterização do sexo fenotípico, onde nós temos então a formação do trato genital masculino, bem como a genitália externa. E todo esse processo ainda é mantido por uma ação de hormônios, principalmente da testosterona, que passa a desempenhar também outras funções no organismo masculino. Lembrando que os hormônios sexuais eles não têm uma função única exclusivamente para a questão sexual. Eles também têm outras aplicações e outras funções fisiológicas que acabam sendo diferentes em alguns aspectos, tanto o homem quanto a mulher, mas que são essenciais para bom funcionamento e para a fisiologia. E em grande parte da vida do ser humano, seja ele homem ou mulher, ele se torna então dependente da ação desses hormônios, e quando chega o envelhecimento e acontece algumas alterações hormonais, o corpo passa por um processo de adaptação que pode refletir em chance de acontecer algumas doenças. Não só, também é bom enfatizar, não só referente à questão hormonal, mas também outras mudanças que acontecem no organismo, como, por exemplo, a predisposição à oncogênese, que na presença de certos hormônios faz com que aumente o risco de desenvolvimento, por exemplo, do câncer. Então nós temos essa questão do desenvolvimento, da diferenciação, da questão do sexo genético, gonádico e também do fenotípico, do qual está muito dependente de células especializadas, principalmente a de Leydig, que leva à formação da testosterona, que é responsável então pela questão do funcionamento do gênero masculino em termos fisiológicos referentes a alguns processos. Bom, então, mais especificamente com relação a essas células diferenciadas, destacamos as células de Sertoli, que fornecem glicogênio para os espermatozoides, sendo fundamentais para a questão da perpetuação da espécie,
né, além da questão da diferenciação também. Temos, né, também de responsabilidade das células de Sertoli a barreira hematotesticular, né, que protege, né, os espermatozoides formados, né, e visa garantir a integridade dos mesmos para qualquer tipo, né, de contaminação externa, visando, né, perpetuação da espécie. E também as células de Sertoli fazem a secreção do líquido aquoso, né, para o lume dos túbulos seminíferos também, desempenhando um importante papel, né, nesta função. E temos as células de Leydig, do qual temos, né, como função primordial, né, que a gente pode destacar, a questão da síntese e secreção de testosterona. Assim como as mulheres tinham, né, regiões, por exemplo, do ovário, responsáveis pela síntese de certos hormônios, como progesterona, os homens também apresentam, né, regiões e células responsáveis pela produção de hormônios específicos, né, referentes ao gênero, que no caso, então, é a testosterona, né, pelas células de Leydig. E como que acontece esta questão, né, da produção hormonal ao longo do tempo entre os homens, né? E a gente pode observar que nós temos um gráfico, né, referente à secreção de alguns hormônios e ciclos de vida, né, tanto do homem quanto das mulheres também, e as variações que acabam acontecendo, com destaque, né, na questão das mulheres, né, da variação dos hormônios que acontece, né, principalmente no seu período reprodutivo, que tem sempre a questão, né, do ciclo hormonal menstrual que faz alterações. E os homens já apresentam, né, uma certa estabilidade, né, com algum acréscimo, né, de alguns hormônios na fase da senilidade, que é uma forma compensatória, né, de reverter processos do envelhecimento. Mas, de uma forma geral, né, o que a gente acaba observando? Que o hormônio GNRH, que é o hormônio do crescimento, ele é um hormônio precursor de algumas atividades no organismo, né? Então ele está intimamente associado aos hormônios, né, sexuais masculinos, do qual a sua ação estimula a produção do LH, do hormônio luteinizante, que nas mulheres, né, é responsável pela questão do amadurecimento, né, da liberação do óvulo, melhor dizendo, né? FSH, liberação, o LH, liberação dos óvulos, né? Então, o hormônio luteinizante libera os óvulos, do qual, no caso dos homens, né, sofrem ação, né, nas células de Leydig. Então, o LH atua, né, sobre as células de Leydig e vai, né, levar à produção de testosterona. Então, assim, num paralelo, num comparativo com o gênero feminino, em termos, né, fisiológicos e também clínicos, né, o que a gente observa? Que enquanto o hormônio luteinizante desempenha o papel de liberação de óvulos nas mulheres, nos homens, o hormônio luteinizante tem a função de estimular as células Leydig para a produção de testosterona, que vai desempenhar os seus papéis de diferenciação sexual, crescimento muscular, entre outras ações. O GNRH também é responsável pelo estímulo e produção do FSH, que é o hormônio folículo estimulante, que nas mulheres é responsável pela maturação dos óvulos e que nos homens tem a seguinte função: a espermatogênese, formação de espermatozoides, né? Então a gente vê que os hormônios que as mulheres têm, os homens também possuem, só que em concentrações diferentes e funções fisiológicas diferenciadas também. E o organismo, né, acaba se adaptando, tendo a necessidade de ação desses hormônios, e quando, principalmente, né, se tem, né, a finalização do período reprodutivo, nós temos, né, algumas alterações que ocorrem, né, em alguns hormônios, sendo que alguns acabam tendo quantidades aumentadas, né? Principalmente, né, com relação à testosterona, que em certa fase da vida do homem começa a ter um aumento para compensar principalmente, né, a debilidade muscular que chega com a idade, visto que, né, o testosterona tem uma ação sobre a questão muscular. Pois bem, visto isto, então, né, o que nós podemos, né, tirar de conclusão com relação à ação desses hormônios também? Que é necessário, né, uma compreensão das suas atividades e entender aonde que eles podem, né, estar atuando, no qual as suas alterações podem desencadear em problemas específicos para o gênero masculino.
Com relação ainda à testosterona, né, ele trata-se do principal hormônio, né, dos testículos, né, e tem uma ação, né, proeminente na periferia deste órgão, né. É um esteroide, né, 19 carbonos, né, com grupo hidroxilado, na posição do carbono 17. Então, trata-se do hormônio, como foi falado, sintetizado, né, a partir do colesterol nas células de Leydig, sendo, né, também formado a partir de androstenediona, secretada pelo córtex da suprarrenal. E a intensidade de secreção de testosterona, né, é de 4,9 mg por decilitro, uma variação de 13,9 a 31,2 em indivíduos masculinos normais. Então, essas são as principais características, né, atribuídas à testosterona. E com relação às suas ações, né, se a gente recordar quando a gente trabalhou a questão da saúde da mulher, existe aquela questão da preocupação da osteoporose, porque a renovação óssea, os estímulos aos osteoblastos, por exemplo, né, se dão pelo estrógeno. E o homem ele tem menor quantidade de estrógeno. E como é que se daria, né, essa questão da renovação óssea no caso do homem que tem uma concentração melhor de estrógeno? Bom, o que acontece, na verdade, né, é que a testosterona, né, ela participa desse processo, né, que aí, como exemplo, seria da renovação óssea, mas de que maneira, né? De duas maneiras. Parte da testosterona, né, vai ter sua ação sobre receptores de membrana e ter a sua ação, e parte da testosterona vai adentrar, né, dentro, né, do citoplasma e vai sofrer algumas ações. Uma das ações é sofrer, né, a influência de uma enzima chamada, né, 5-alfa-redutase, que vai dar origem, né, ao DHT, que é um análogo estrutural do estrógeno que apresenta, né, atividades semelhantes ao estrógeno. E a outra ação que a testosterona pode sofrer é a influência de uma outra enzima chamada aromatase, que vai converter a testosterona intracelular no estrógeno, do qual, então, tanto o DHT quanto o estrógeno, né, vão cumprir as suas funções, né, no núcleo da célula e fazer as atividades, como no caso, por exemplo, estímulo à formação dos osteoblastos, garantir a saúde óssea. É por essa razão, né, que a gente observa que as mulheres são mais sensíveis à osteoporose, porque elas dependem de uma ação direta do estrógeno. E no caso do homem, o que acontece? O estrógeno vem de uma ação indireta formado a partir da testosterona, que mantém, né, uma concentração constante. Existem os casos de andropausa, inclusive, a gente vai estar estudando mais adiante, mas a mudança não é tão drástica, né, quando acontece com a mulher na redução da produção do hormônio, né? Então você vai ter, né, várias ações que vão acontecer, né, desde a testosterona agindo no seu próprio receptor, até, né, a questão do estrógeno, né, sendo formado e agindo dentro, né, dos núcleos e fazendo as ações necessárias que competem ao estrógeno. Então aqui é só para mostrar, né, que o homem também depende do estrógeno, só que ele não está em grande quantidade agindo perifericamente, sua ação acaba sendo mais intracelular a partir de uma conversão de testosterona, né, dessas duas formas, formando o DHT e formando também o estrógeno. Bom, aqui um esquema, né, para mostrar, né, o que a gente viu até o presente momento. Então nós temos o hormônio luteinizante, ação sobre os testículos, né, do qual então tem a formação do que está aqui marcado aqui em amarelo, né, agora circulado por vermelho também, que seria o T de testosterona, no qual então adentrando, né, e sendo captado, né, por uma célula, vai acontecer o quê? A chance de vários processos. Um deles é a ação propriamente dita da testosterona, que vai agir em nível nuclear e fazer as ações que competem à testosterona, como, por exemplo, espermatogênese, a diferenciação sexual esperada da testosterona, entre outros, né? Temos a possibilidade de ação da enzima aromatase, formação do estrógeno. Estrógeno dentro do núcleo da célula vai então fazer as suas ações, né, como atividades, né, nos testículos, nos ossos do sistema nervoso central, e tem também a 5-alfa-redutase, formando esse análogo estrutural, né, do estrógeno, que também vai ter a sua ação e formar, né, as suas atividades que lhe competem. Umas atividades que é bom destacar, né, da questão envolvendo a testosterona de uma forma geral, né,
que vem lá como precursora, é a questão da virilização externa, né, e da densidade também, né, em desenvolvimento da próstata também. Então, a próstata ela é extremamente dependente da testosterona, dos análogos de testosterona formados, para ter o seu desenvolvimento adequado. Então aqui a gente vê, né, a quantidade de ações que tem, né, a partir da testosterona e das formas que são obtidas a partir dela, incluindo, né, o próprio estrógeno. E como apresentado, né, anteriormente, né, a questão da próstata, que talvez seja, né, um dos principais questões que a gente precisa pensar na saúde do homem, devido, né, à grande incidência que se tem e devido também às graves complicações que podem acontecer em função, né, de um não tratamento adequado, né, deste tumor. Bom, com relação ao câncer de próstata, é uma questão que tem participação, né, das alterações hormonais, mudanças hormonais que acontecem no ciclo de vida do homem, principalmente na fase que precede, né, a sua senilidade. Então, o que a gente tem de informações a respeito, né? Que o desenvolvimento do câncer de próstata pode estar ligado ao aumento de taxas, né, de determinados hormônios. Há uma relação, né, com relação a esta possibilidade. E é fortes indícios, né, que esta é realmente a relação. Uma questão que é observada, né, é que níveis elevados de andrógenos, né, hormônios masculinos, como a testosterona, que a gente está abordando, promove um crescimento celular da próstata e pode contribuir para o risco de câncer de próstata em alguns homens. Então, o que acaba acontecendo? Em uma certa fase da vida do homem, né, as células presentes na estrutura, né, da próstata se tornam, né, com características mais oncogênicas. Ou seja, o DNA presente que expressa, né, fatores, né, oncológicos tumorais se torna mais frequente, né, no que diz respeito a esse processo. Então as células se tornam mais propensas, né, a se tornar cancerígenas, e quando você tem o estímulo do hormônio responsável por essa atividade, há o risco, né, de você ter então o crescimento, né? Aqui nós temos um exemplo, né, de uma próstata, né, que seria, né, considerada um tamanho desejável, e aqui o aumento da próstata, do qual traz, né, algumas consequências, né, que isso a gente vai estudar mais quando vermos a terapêutica do câncer de próstata, dentre os quais, né, as consequências que leva, né, é uma retenção urinária, né, a dificuldade de urinar, com a micção frágil durante o ato, né, de urinar. Então, existe essa correlação, existe essa questão envolvendo, né? E a testosterona acaba tendo um papel, né, de vilão nessa história. Porque como as células estão mais predisponentes, né, a se desenvolver e crescer desordenadamente, aquilo que a estimula a crescer acaba se tornando um fator decisivo para o risco de câncer. Então é importante, né, considerar, né, essa participação desse hormônio, porque muitas das ações que a gente vai observar futuramente está relacionado, né, para a prevenção e tratamento de câncer de próstata, está relacionado com esta questão envolvendo os hormônios. Existem também outras possibilidades, né, estudos recentes, né, mostraram que homens, né, com níveis elevados de outro hormônio, como o fator de crescimento, né, IGF-1, são mais propensos a desenvolver o câncer de próstata, né? E, no entanto, né, outros estudos encontraram, né, uma ligação entre IGF-1 e câncer de próstata, ainda que seja necessário mais estudos conclusivos. Isso está relacionado ao quê? Também ao estímulo de crescimento celular. E o fator decisivo passa a ser qual? O fator decisivo passa a ser, né, essa oncogênese mais comum a partir de certa idade, no qual o hormônio, que deveria fazer a função do crescimento celular e renovação das células naturalmente, acaba, frente a essas células, né, com maior predisposição oncogênica, a ter o gatilho, né, para o desenvolvimento do câncer. Então, temos mais estudos que mostram, né, que a inflamação da próstata, né, pode contribuir para o câncer de próstata. Uma das teorias, né, que a inflamação pode levar à alteração do DNA celular, levando à questão da oncogênese, né, mais comum, e contribuir para que células normais se tornem cancerígenas, né? Também há necessidade de pesquisas, né, mais profundas nesse sentido, né? As evidências ainda não estão
né, nos níveis desejados. Também a exposição de radiações, né, pode causar qualquer tipo de câncer, também pode, né, fazer com que a pessoa tenha mais predisposição a esse problema. Bom, o fato é que com o passar dos anos, né, há uma predisposição e o hormônio que é responsável por essa atividade, né, se torna então um gatilho para o desenvolvimento desse tipo de câncer. E é necessário então, né, que se faça, né, algumas medidas e alguns tratamentos farmacológicos que visem, primeiramente, o bem-estar do homem, como, por exemplo, né, impedir, né, a incontinência urinária ou, né, a dificuldade de urinar, que também acaba acontecendo. Tá? Então, alguns medicamentos são usados, né, principalmente para aumentar o volume da bexiga, né, e não deixar o homem com aquela sensação de vontade no banheiro e risco de incontinência. Existem tratamentos que inibem a ação da testosterona, já que ela se tornou a vilã nessa história, então é preciso inibi-las, e outras formas também de impedir os derivados, né, da própria testosterona, numa tentativa de impedir, né, que o estímulo desse hormônio leve a vantagens, né, de desenvolvimento das células cancerígenas. Bom, então, com relação a isso, né, o que a gente pode ter e observar a respeito é que, né, uma vez então que você tem esse estímulo da testosterona, né, e um volume e uma quantidade maior de células oncogênicas, né, você vai ter, né, a manifestação desse tipo de câncer, que vai afetar, né, o processo de urinar, né, de liberação da urina, e pode favorecer, inclusive, também a processos infecciosos e outras situações. Além disso, né, a ação da testosterona pode também gerar desdobramentos entre os órgãos e tecidos, né, porque também há de se ressaltar que há um aumento também, como eu mencionei anteriormente, na quantidade de testosterona em função de uma compensação da fraqueza muscular, principalmente, que acontece. Então você tem, na verdade, dois movimentos, né? Você tem o movimento das células oncogênicas mais presentes e um aumento, em uma certa fase da vida, do aporte, né, de testosterona. E isso tudo somando-se traz outras consequências também, né? Então, próstata aumentada, né, pela hiperplasia prostática benigna, ou câncer de próstata, né? A questão da compressão da uretra, né, diminuição da força do jato urinário, outra situação, né, que acontece, né, e que são os primeiros sinais e sintomas que denotam a necessidade de tratamento e que, né, se não tratado, pode prejudicar sensivelmente, né, a qualidade de vida do homem. Uma forma, né, de tentar fazer o diagnóstico, né, é pelo antígeno prostático, né, específico, também conhecido como PSA. Então temos, né, o PSA como uma alternativa de ter o diagnóstico, mas tem também as suas limitações, e outra forma também de fazer o diagnóstico acaba sendo, né, com o exame de toque, né, que é cercado, né, de alguns receios, né, por parte de alguns homens na sua realização pela forma invasiva como ele é realizado. E assim, gente, então, o que a gente tem que considerar importante, né, nessa primeira abordagem sobre saúde do homem é que os hormônios têm influência, a senilidade e o envelhecimento também têm influência, e essa junção de você ter, né, uma condição clínica que advém talvez de um aporte um pouco maior de um certo hormônio, juntamente com um envelhecimento, né, das células e uma predisposição maior à oncogênese, como fatores contributivos, né, contributivos para, né, o desenvolvimento de um tipo de câncer muito comum nos homens, que é o câncer de próstata. Né? Então, alguns genes têm instruções, né, para controlar o crescimento e divisão das células. Né? Os genes que promovem a divisão celular são chamados de oncogenes, né, como mencionei para vocês. E mesmo com algumas tentativas de corrigir isso, o envelhecimento faz com que essas correções acabem não acontecendo, né, e que, né, muitos homens acabam, né, por via desenvolver, né, essa situação do câncer de próstata. Bom,
Então encerramos a parte de introdução, né, com essa abordagem, com esses hormônios e essas características principais, né, mais de observação da próstata. E na próxima aula a gente vai estudar mais a fundo a questão do câncer de próstata, incluindo diagnóstico e tratamento farmacológico, certo? Então hoje, né, conhecer esses princípios fisiológicos, né? Então nós temos, né, os mesmos hormônios que as mulheres em quantidades diferentes, as alterações tanto do corpo do homem como o envelhecimento celular, juntamente com alterações hormonais, predispõem ao adoecimento. Um deles mais comum é a questão do câncer de próstata, né? Mais para frente a gente vai ver a questão, inclusive, da andropausa também, que é uma questão que deve ser discutida sobre a saúde do homem. E, né, como as alterações hormonais acontecem, né? Então, e o reflexo que traz na saúde do homem. As alterações hormonais, né, são mais discretas, né, as alterações dos homens quando comparado com as mulheres, mas também têm os seus prejuízos, que é o tema da nossa próxima aula. Confiram os exercícios que deverão ser realizados para a conclusão desta primeira aula e também como preparação para o próximo assunto nosso, que vai ser sobre câncer de próstata. Terapêutica, profilaxia, diagnóstico e tratamento. Ok? Um forte abraço. Qualquer dúvida, é só entrar em contato.